e orientações que a gente pode detectar quem está ali. Não é isso, não é assim que funciona. Tá? Muitas vezes nós não vamos enxergar, porque nós sabemos bem que mentores, espíritos elevados dificilmente se apresentam. Dizem, eu sou fulano. Isso é muito difícil, até mesmo porque para nos protegerem de nós mesmos. Essa é a verdade. Às vezes o médium vai lá e acha, meu Deus do céu, meu mentor é o arcanjo Samuel, enfim, é simplesmente um espírito familiar que está ali junto. Alguém que está ali é simples, é muito simples. Eles trabalham com muita simplicidade. Às vezes o médium tem um guardião, um orientador, um espírito de frente com um pouco mais de elevação. Ah, meu Deus do céu, eu sou o cara. Então, por essas coisas pequenas que porque nós somos os responsáveis por esses desejos pequenos, que eles não se apresentam, mas nos mostram como a gente pode reconhecer, não é isso? E é para isso que nós vamos estudar hoje. Eu acredito que vai dar hoje e quinta-feira que vem. Então, como reconhecer os espíritos? Dúvida da aula anterior, eu achei muito importante. Se vocês tiverem dúvidas quando a gente estiver falando, vamos perguntando, tá, gente? No primeiro slide que está vindo aqui, são considerações minhas. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a passear entre o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o evangelho. O livro dos ia lá, voltava para frente, atrás, meu Deus do céu. E aí eu chegava num lugar, o livro dos médiuns me mandava lá no livro dos espíritos, o livro dos espíritos voltava para o livro dos médiuns, porque vamos encontrar, né? E digo, são as minhas colocações, tá? Isso foi o que eu encontrei. Pode ter outras formas, pode ter outros, quem tem um conhecimento mais aprofundado, saber como detectar, como saber, mas o que eu encontrei para passar para vocês foi o que a gente vai estudar e espero que ajude vocês a encontrar o caminho de vocês, certo? Porque a gente sabe de uma coisa, o que serve para um muitas vezes não funciona também para o outro. É apenas um norte para que a gente consiga caminhar em direção de uma segurança, né? Uma segurança que é o que a gente busca. Quem é que está me harmonizando? É isso que dificulta muito. E na cabeça dos médios, principalmente os médios iniciantes, que são muitos, às vezes, muito detalhistas. Ah, não, se não me contar quem não é, eu não quero saber. Então a gente tem que começar a estudar para descobrir, certo? Então vamos lá, fiquem todos tranquilos. Então, olha, como identificar as entidades que podem nos equilibrar? Primeira pergunta: um espírito obsessor pode equilibrar meus chakras? Sim, uma vez que entidades perversas detêm conhecimento sobre muitas coisas. Nós já estudamos sobre isso. Não é porque não está evoluído que não tem conhecimento. Nós sabemos, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Tá? Detém conhecimento sobre muitas coisas, e uma das suas prioridades são como atuar sobre os seus tutelados. Então, o que isso nos deixa claro? Quanto mais estudo o médium tiver, mais difícil vai ser de ser enganado. Então, mais os espíritos que podem vir estar em torno deles vão se esmerar para burlar essa situação. Não é assim que funciona? Quanto mais alcance tem, mais estudarão ou fascinarão para acreditar em seus atos. O que é a fascinação? Nós já estudamos sobre isso. Enfim, eu acho que faz um mês que a gente está estudando sobre isso. Vocês se dão conta disso? Que esse assunto, quando a gente começou o trabalho de quinta-feira, eu comecei lá no livro do Chico do Valdo, vocês lembram disso, né? E logo após eu fui meio que orientado assim, a pegar o livro dos médiuns, para a gente começar a descobrir o livro dos espíritos. E a gente entrou nesse assunto e a gente não saiu ainda. Por quê? Porque realmente é técnico e complexo quando a gente começa a estudar. São livros profundos. A base kardeciana, quando Kardec fez aqueles livros, meu Deus do céu. Então, quando tu começa a esmiuçar, começa a estudar, tu começa a descobrir coisas que tu fica impressionado. E mesmo assim, eu acredito que se a gente ler ele daqui a 50 anos, a gente vai entender diferente. Conforme a tua consciência vai expandindo, o livro vai mudando a forma de tu ver.
Tá? Então eu quero saber se vocês concordam comigo sobre isso, gente. Porque essas aqui são as minhas colocações. O que eu fiz? Eu escrevi as respostas perante os meus conhecimentos, o que eu estudei, o que eu vivenciei até hoje. Perguntei para o mestre Mateus. Mateus, olha o que eu escrevi. O que acontece? Eu venho estudando, eu estou estudando junto com vocês. Então, a gente precisa buscar, lembra daquilo que a gente conversou? Orientação para quem já tem mais conhecimento ou que já tem mais vivência nessa área. Vocês concordam, então, sobre isso aí comigo? Então, aqui na segunda pergunta, gente. Um espírito obsessor pode me causar bons sentimentos? Boas sensações energéticas? Aí, o que eu coloquei? Depende em que vibração o médium se encontra. Por vezes a criatura em questão é tão acostumada com vibrações de entidades dissimuladoras que podem reconhecê-las como entidades que deixaram boas sensações. O que eu quis dizer com isso? Uma criatura que está, durante a maioria do tempo da sua vida, muito pouco teve acesso a boas energias, teve sensações de boas entidades. Por quê? Porque estava sempre envolvido em situações por obsessores em torno dela. Uma vida desregrada, uma moral não muito equilibrada, sempre envolvida em situações, brigas, intrigas, enfim. Então, para ela, muitas vezes, um momento de satisfação, porque aquilo é bom para ela. É como uma pessoa que só come arroz, para ela é o melhor que ela tem. Ah, isso aqui é bom para mim. Aí tu vai lá e pega um prato, vamos dar um exemplo, prato bom. Ó. A gente pega lá e lança uma batata frita lá para ele. Ele está provando outra coisa, e ele diz, nossa. Aí falando na questão da alimentação não é boa, né? Só dá um exemplo, né, gente? Nossa, não conhecia. Isso é bom. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O corpo humano é feito de átomos, células e etc. As entidades dedicadas com a intenção de burlar o medianeiro fará de tudo para ter conhecimento sobre a fisiologia do corpo humano. Então, o que isso quer nos dizer? Mais uma vez voltamos. Entidades que estão trabalhando contra a luz, entidades que não querem que o planeta passe por essa transição, entidades que estão cuidando todo e qualquer trabalho e que muitas vezes por questões kármicas podem ter algum vínculo com os médiuns que hoje estão encarnados. O que eles fazem? Eles estudam. Porque não pensem vocês que eles estão lá no astral inferior, no umbral, que lá não tem estudo. Lá tem cientista, lá tem médico, lá tem psicólogo, psiquiatra. Você sabe bem disso, a gente está sempre conversando sobre isso. Então eles estudam o corpo humano. Eles estudam energia. Volto a dizer, eles sabem de cor o Evangelho, o livro dos Espíritos. Vocês compreendem isso? Eles têm muitas vezes, se não várias vezes, muito mais conhecimento que a gente. E lá, eles estão descortinados, porque eles não têm um corpo físico. Então, o conhecimento deles, eles realmente têm alcance no conhecimento deles. Então, eles estudam o corpo humano e podem causar, sim, uma fantasia. Fabiano, além disso, eles estudam o nosso comportamento e os nossos sentimentos. Sabe? Eles estudam o médico como um todo, porque eles têm tempo para isso. Eles estão nos cuidando o tempo inteiro. O tempo inteiro eles estão de olho em nós. Tá? Não quero assustar vocês, mas é assim que funciona. Nós estamos cercados pelos espíritos o tempo inteiro. Seja o obsessor, seja apenas um espírito que está por ali, os nossos mentores estão sempre nos olhando. Sempre. Então, por que dizem, que sempre falam, não há como esconder nada de Deus? Não tem.
Porque ele vê tudo, todo o tempo todo. É assim que é. Então não tem como nós escondermos alguma coisa deles, porque eles estão vendo. E os nossos débitos do passado nos ligam a eles. Vocês entendem? Tá? Eu estava lendo aqui lá no mundo dos espíritos para te sair da casa, né? Que aumenta 80%, a gente usa 20% aqui do nosso psíquico, né? E quando a gente perde, no caso, esse corpo físico, aumenta o processo de 80%, né? De despertar. Ou seja, tem uma dor aqui que tu acha que dói aqui, nesse estágio, lá dói mais 60%. Sim. Essa colocação do Batista, o que nos diz? A gente sabe, quando a gente sai do corpo físico, a consciência expande. Né? Todos nós que estudamos, nós sabemos disso. Quando a gente sai do corpo em sono, que a gente tem consciência, a gente já sabe que a consciência expande. Tu acaba lembrando de coisas que tu fazia, ou quem sabe da profissão que tu tinha em outra vida. Expande. Agora imagina tu sem um corpo humano. Lá onde tu estiver, a tua consciência vai expandir. Talvez, muitas vezes, não tanto, Batista, eu não sei a quantidade de porcentagem, tá? Mas que expande, a gente sabe que expande. Se chegar aos 100%, não sei se chegou a 80%, mas que a gente sabe e o que nos esclarece que expande, tá? Oi, Fabiano. Senhor. Allan Kardec, no livro dos Médios, ele nos diz assim que não devemos menosprezar, assim, fazer pouco, nem nos espíritos inferiores, porque eles, não tendo como ambição de cargo nem funções na casa, né, e conhecendo a nossa vida tintim por tintim, ele pode nos dizer grandes verdades, né, doa quem doer, né? Sim, é exatamente isso, Antônio. Eles têm a visão, eles enxergam tudo que a gente faz todo o tempo. E isso é muito importante. Senhor Antônio, essa colocação do senhor é muito boa, porque o que nos ensina os espíritos, principalmente no trabalho de desobsessão? A primeira coisa, respeito. Não interessa quem esteja ali. É respeito. Tratar com respeito e dignidade quem quer que esteja na tua frente. Seja reclamando, brigando, respeito. Devemos respeitar a todos sempre. Assim que recebe tais medidas energéticas, pode acreditar que está recebendo atendimento de protetores, porém está sob as garras de obsessores com o conhecimento. O ideal é estar não só atento às sensações. Então aqui a gente começa aqui. O ideal é estar não só atento às sensações. Os locais onde a energia atua. Veio bem. Que foi uma das perguntas da nossa amiga, mas ativou meus chakras e eu fiquei me sentindo muito bem. Ótimo. Então são os lugares aonde atuam. Não é assim que é? Consegue mexer nos nossos chakras. Mas principalmente o pensamento que eles deixam. Aqui. O pensamento que ficou no ar. Isso é muito importante. A gente pegar o detalhe, né? A sutileza da coisa. Porque quando tu começar a parar, que tu começou a sentir, e tu acalmar tua mente, tu vai pegar os detalhes mais sutis. É aí aonde a gente deve ter toda a cautela. Tá? Pois aí deixa a mais nítida resposta a quem deseja ter um norte de quem está auxiliando. Compreenderam certinho, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente está falando? A linha de pensamento. Importa todas as sensações, toda a situação que ficou, mas o pensamento, o que ficou? Aquele pensamento principal que ficou no ar. Porque vai deixar o rastro. Então, a gente, quando começa a trabalhar, principalmente médium de desobsessão, que é médium de incorporação, ele é muito... é instinto só ficar grudado na sensação. Não é assim que ele trabalha. Aquela sensação, aquela incorporação, está me doendo, está me doendo. Não, está bem, está doendo. É porque realmente quem é médium de incorporação e que está no começo, sabe o que é? As sensações é por demais.
a gente sente muito. É a cabeça, é o estômago, e é tontura, e é raiva, e é ódio, é tudo junto. É assim que é. Mas nós... Isso é normal? Sim, isso é normal, porque tu estás começando o desenvolvimento. Que é isso que eu ia complementar. Logo após que tu consegue passar pela essa fase, a primeira fase da transição, que é aquele início perturbado, tu começa a reconhecer o que é teu e o que não é. Quando tu reconhece o que é teu e o que não é teu, tu consegue lidar com essa situação tranquilamente. Mas não deixa, explicando, mas não deixa com isso de sentir, né? Não vai deixar. Porque... reconhece, mas não deixa de sentir. Exatamente, Paulo. Estamos pensando a mesma coisa, Paulo. Porque eu já ia dizer uma coisa para ela assim. Porque quem é médium, vai ser médium até... Tá? Quem é médium de trabalho, temos aí. Tem pessoas que são médiums, mas não é para trabalho. Tem sensações, tem. Né? Não é médium para trabalho em incorporação, que é o que sente. Realmente, o médium da incorporação, ele sente tudo que o espírito está sentindo. Se o espírito está com uma faca cravada no peito, ele vai sentir a sensação de uma faca cravada no peito. Mas não podemos esquecer que a espiritualidade superior está conosco. Vocês entendem? Nada vai nos acontecer além do que o natural. Nós estamos doando o nosso corpo para aquilo ali. Logo que essa entidade passar, que ela for encaminhada, a pessoa, o que vai acontecer? A gente já começa a recompor o nosso corpo, as nossas energias novamente. E aí o tempo passa, meus amigos, para ti. Qual é o teu nome, perdão? Luciano, aí o tempo passa, e aí tu acaba dando 3, 4 incorporações assim. E logo que acaba, tu já te sente normal de novo. Fica bem. E amanhã é outro dia. Né? Com sorte, não vai ser tesourado, é levado para o astral, vai lá, trabalha, volta, já com dorzinha de novo. Porque é assim que acontece. Mas está tudo bem, tá? Então aqui, ó, pegamos aqui a linha de pensamento. Então, uma pergunta que eu vou fazer. Sim. O obsessor está